tarde, mulheres. Bom, meu nome é Aline, eu tenho 27 anos. A minha família hoje mora em Suzano. Eu nasci, sou natural de Mogi das Cruzes, mas cresci por lá, morei meus 23 anos lá, meus primeiros 23 anos lá. E eu tenho 4 anos como cristã, como discípula de Jesus. Uau, obrigada, Aline, por falar. E aqui do meu lado eu tô com a Yasmin. Queria saber um pouco mais de você, o que você faz. Boa tarde, mulheres. Meu nome é Yasmin, eu tenho 19 anos, eu faço física na USP e eu tô morando aqui em São Paulo já faz mais de um ano. Eu vim do Ceará para estudar por aqui. E mês que vem eu vou fazer um ano como discípula. Uau! Aperta. Oi. Aê! Boa tarde, mulheres. Obrigada, primeiramente, pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa tarde incrível. Eu sou a Amanda, tenho 41 anos, sou casada e tenho 10 anos, né, que tenho o privilégio de viver como discípula e sou daqui de São Paulo, da região sul. Que incrível. E eu queria saber um pouco mais sobre vocês, principalmente sobre essa área de estar revestida. Um desafio, né, mais marcante que você pudesse hoje estar revestida de Deus. Sim, eu acredito que o meu maior desafio, assim, ao longo desse tempo, né, tenho quase 28 anos, foi estar revestida de misericórdia, especialmente no meio do sofrimento. Então, quando eu tinha 20 anos, meu irmão mais novo, que tinha 15 anos, ele faleceu. E ele faleceu no meio de uma tragédia, num ataque na escola que teve em Suzano, né? Minha família toda é de lá, eu estudei naquela escola. E foi muito difícil para mim ver ele falecer tão jovem. Era algo que eu nunca tive uma perspectiva, assim, de esperar perder ele, porque eu sou a irmã mais velha, né, dos meus 2 irmãos. Então, para mim foi muito difícil, porque no meio dessa dor, assim, perder ele no auge da vida dele, cheio de vida, cheio de saúde, por culpa de outras pessoas, né? Isso gerou muitas feridas no meu coração e no meio de um momento da vida que eu estava cheia de perspectiva, né? Eu tinha 20 anos, estava no meio da faculdade. Então, em muitos momentos, assim, o meu coração ele sentia muita dor, mas também muita raiva. E pelo sofrimento, eu acreditava com todo o meu coração que eu tinha o direito de poder odiar todas as pessoas. Então, eu sentia muita mágoa mesmo, muita raiva. Não só do que aconteceu com ele, mas especialmente de como as pessoas lidavam, assim, né? A exposição que a minha família sofreu, a exposição da imagem dele também. Então, eu sentia muita raiva, assim, muita mágoa mesmo, muita amargura. E foi muito difícil porque em 20 anos eu nunca tinha ido num velório na minha vida. Eu nunca tinha perdido ninguém assim tão perto. Então, quando aconteceu, foi de uma forma muito brusca, muito brutal, assim, não só para mim, mas para minha família, né? Então, a minha identidade ela ficou perdida, realmente. Eu sentia muita raiva e eu tentava me entregar assim a coisas que tentassem fazer eu me sentir viva, né? Então, eu busquei de várias formas pecaminosas mesmo, imoralidade, bebida, buscava libertinagem, assim, não cuidava da minha saúde, comia o que eu queria e eu tentava ter alguns momentos que me fizessem esquecer, mas no fim eu não tive saída, assim. Chegou um momento onde até a minha saúde ficou comprometida mesmo. Então, no meio da dor, eu precisei entender, ou eu buscava a Deus, ou eu realmente, eu não sei onde eu ia parar, assim. Então, acho que foi quando eu entendi que não tinha outro caminho para preencher a não ser encontrar Deus, né? E quando eu encontrei a Deus, eu vi muito a misericórdia dele com a minha vida. A minha irmã pôde me convidar para fazer estudos da Bíblia, e eu pude ver, assim, nossa, ainda que eu passei por uma dor muito difícil, não era o fim. Eu tinha uma esperança, mas para isso Deus precisou ter misericórdia de mim. Então eu precisei entender o que era ter misericórdia das pessoas, né? Aprender a perdoar e aprender a levar meu coração a Deus, não mais como uma vítima, mas como alguém que precisava de misericórdia, mas precisava aprender a ter misericórdia também. Então acho que o meu maior desafio foi entender essa palavra, né? Na Escritura fala sobre compaixão, entender o que é ter compaixão ainda quando não olham para você com compaixão, ou quando você não se sente assim, né? Então, acredito que foi um grande desafio para mim, para eu poder conhecer de fato a Deus profundamente. Obrigada por ter compartilhado, Aline. Sei que é muito desafiador isso, sei que é muito difícil. Obrigada por ter sido tão aberta com seu coração. Eu quero saber um pouco mais de você, Yas. Qual que foi o maior desafio que você teve nessa trajetória para que você pudesse buscar a Deus? Acho que como eu me identifiquei muito com a pregação que teve hoje da Bia, sabe? Foi realmente
algo que eu senti muito era que eu comecei a perder minha identidade quando eu deixava o orgulho falar mais alto. Então, foi algo que, tipo, sempre foi muito presente, assim, na minha vida. E esse orgulho se manifestava, assim, de muitas formas. Mas teve uma hora que, basicamente, eu buscava tanto procurar por controle que eu comecei a querer controlar minha própria identidade. E isso me fez ter uma visão distorcida tanto de mim quanto de Deus. Porque eu sentia muita insegurança com a minha pessoa, assim. Então, muito nova, assim, quando eu tinha 13 anos, eu assumi para mim mesma que eu era uma pessoa trans, que eu era um homem. E isso foi muito complicado porque não foi algo que eu escolhi sentir, não foi algo que eu queria. E ficou muito confuso para mim o fato de que todo mundo me dizia, nossa, você não é para ser assim, Deus não gosta dessas coisas. Mas como que eu podia acreditar que Deus era amor se as pessoas ao meu redor diziam que por algo que eu não escolhi, Ele ia me punir? Então, foi muito complicado para mim enxergar isso e por um tempo eu até parei de acreditar que Deus existia. Só que eu ainda tinha um pouco de curiosidade assim sobre o que era a Bíblia, mas eu não tinha coragem de ir atrás. E depois que eu cheguei aqui em São Paulo, eu já estava mais 1 ano e meio tomando hormônios, tomando testosterona. Eu já estava me organizando, falando com os médicos para fazer cirurgias para me deixar mais parecida com um homem. E isso foi mais ou menos nesse momento que me convidaram para estudar a Bíblia. Assim, um casal muito incrível, Augusto e Regi, me convidaram para estudar a Bíblia e foi algo incrível, assim, porque foi quando eu vi que, tipo assim, o que eu mais estava com medo era a solução. Então, não era buscar algo, construir algo por mim mesma que ia me dar a liberdade que eu queria, mas era o que Deus estava planejando, era o que Ele queria que eu fosse. E o mais louco de tudo isso é que eu fiz todas essas coisas buscando uma solução para o problema, que era a insegurança que eu sentia com o meu corpo, com minha voz, com meu cabelo, com tudo. E essa solução, basicamente, foi poder me apoiar em Deus. E foi muito desafiante poder acreditar, tipo, querer acreditar que Ele existia e que essa era a solução. Mas depois que eu comecei a estudar profundamente, eu vi que essa luz que eu estava fugindo não era algo que ia me machucar. E toda vez que me falaram de Deus de uma forma que veio a me machucar, esse não era o Deus verdadeiro, porque o Deus de verdade ele não vai machucar a gente, ele quer curar a gente. Então isso foi incrível para mim. Então eu acho que até hoje assim orgulho é uma luta para mim, mas eu sinto que foi necessário se revestir de humildade para conseguir enxergar essas coisas e desconstruir o que eu tinha construído na minha mente. Obrigada por ter falado, Yas. Uau. Muito impactante, muito impactante. Obrigada por ter falado, Yas. E para você, Amanda, o que mais te impactou? Qual foi a área que mais te marcou para que você pudesse estar aqui hoje revestida? Obrigada, né? Essa pergunta é bem desafiante, porque como mulher, né, a gente acaba se revestindo de muita coisa que não agrega valor, né, a nós mesmas, né? E eu lembro que quando eu fui convidada, né, a ter um relacionamento com Deus, eu me via numa fase que eu achava que eu estava super bem, assim, no trabalho, estava prosperando, tinha minha liberdade, né? Tinha alcançado muitas coisas no qual eu sonhava, né? Na época que eu era estudante universitária e que eu achava que aí sim eu ia ser feliz, né? Mas foi muito incrível porque mesmo alcançando coisas que eu almejei por muito tempo, eu não me via totalmente feliz, né? Eu muitas vezes voltava para casa com vazio, eu voltava para casa muitas vezes buscando um sentido que não estava naquilo, não estava na profissão, não estava no trabalho, não estava em relacionamentos que muitas vezes eu buscava preencher, né?
E um dos meus desafios, né, foi justamente nessa área, né, de relacionamento, né? Então, quando eu conheci os estudos bíblicos, eu fui desafiada, né, a colocar Deus em primeiro lugar e tirar tudo aquilo que me atrapalha, né? E uma dessas coisas foi um relacionamento, né, que não agradava a Deus. E foi muito doloroso, assim, né? Foi muito difícil, porque era algo que eu não conseguia enxergar o quanto eu me enganava, né, de buscar a minha felicidade em relacionamento. E poder hoje, né, tomar a decisão de se permitir, não hoje, né, mas há alguns anos já, tomar essa decisão, né, de ser revestida pela vontade de Deus na minha vida, né, pela soberania dele, né, me deixar viver o plano dele para mim, né? Então, foi bem interessante, porque era uma área que eu já, né, com 30 e poucos anos, eu já tinha perdido a esperança, né? Essa área de relacionamento. Então, eu lembro que muitas vezes eu, né, chorei ali no travesseiro, não me via alcançando o sonho, né, de um dia ter alguém que amasse a Deus e ter uma família, né? E mesmo assim eu orava, né, para estar grata, porque ter um relacionamento com Deus já é o suficiente, né? Já era tudo que eu precisava, né? Então eu me lembro dessas orações e teve um momento, né, na minha vida de solteira que eu fui convidada, né, a morar numa república com outras mulheres. E foi muito desafiante, né? Porque eu não queria, assim, eu queria a minha independência, individualidade, alimentar meu egoísmo, mas poder tomar essa decisão foi algo que realmente é muito transformador, né? Eu falo que foi um preparo de Deus, assim, né? Porque eu pude ver muitas coisas no meu coração, que eu pude ser muito ajudada por mulheres incríveis, né? Discípulas incríveis que eu tive o privilégio de morar junto, que amaram minha vida e que me mostraram, né, a realmente amar e a servir, né? E ficar maravilhada com Deus, né? E foi muito especial, porque no momento que eu me via, nossa, estou maravilhada com Deus, é muito bom a vida de solteiro, que incrível ter amigas, né, que amam a Deus e que me ajudam. E quando eu estava, assim, realmente satisfeita com Deus, Deus mudou o plano, porque eu já estava, nossa, estava fazendo planos para a velhice já, né? Mas como... de viajar com as amigas velhinhas, mas como quem faz os planos é Deus, os planos mudaram, né? E Ele permitiu. Realmente, assim, né? Eu lembro que eu orei, nossa Deus, eu tô cansada de fazer escolhas ruins, então essa área eu entrego e que o Senhor escolha alguém, né? Eu tô cansada de escolher errado e pela graça de Deus, né? E pela graça de Deus, assim, Deus colocou uma pessoa incrível que ama a Deus, que me escolheu e que hoje a gente tem uma família, né? Então, realmente, poder se revestir de confiança, né? E confiar no plano de Deus foi algo que realmente mudou muito a minha vida. Muito obrigada, Amanda, por ter compartilhado. É muito incrível ver essa trajetória, né, mulheres, do que a gente era antes de ser revestida, antes de ser uma discípula, antes de conhecer mesmo a palavra de Deus e como que é agora e como que a gente vê Deus usando as coisas para ter os planos, né? E os planos dele são muito melhores que os nossos, com certeza. A gente não conseguiria escolher, não teria uma boa escolha. Mas, mesmo assim, né, eu vejo que tem muitas coisas que ainda precisam ser trabalhadas, assim, né? E você compartilhou, Aline, sobre a questão do luto mesmo, dessa dor, que é uma dor muito profunda. Eu acho que, com certeza, é uma das maiores dores que a gente pode sentir aqui na Terra e pensar que como que você conseguiu suportar isso e passar por essa dor e como que hoje você consegue lidar com isso? Sim, eu acredito que um princípio e uma característica de Deus que mais me ajuda a entender a soberania dele. Acho que é o que eu mais tenho buscado aprender na minha trajetória e é o que mais tem me ajudado, assim, a amar Deus e ver Ele incrível, assim, ainda quando os momentos de dor chegam, porque acho que em muitos momentos o meu coração era muito controlador. Eu queria controlar tudo e garantir que tudo ia bem e evitar o sofrimento. Mas é o contrário, né? Deus é soberano e o plano dele é melhor que o meu, né? Então, uma escritura que eu amo muito, desde que eu estudei a Bíblia, a minha escritura favorita é em Romanos 8, que fala que nada pode nos separar do amor de Deus. E nesse mesmo capítulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, é algo que me ajudou muito na minha identidade, assim, a não buscar me colocar nessa posição de vítima ou nessa posição de isso me define, mas buscar me definir em Deus, né? Porque Ele é soberano, então o que Ele quer com isso? Onde Ele quer me colocar? E descobrir isso com Deus, não mais com o mundo ou com as coisas que eu buscava. Então, como discípula, como cristã, eu também passei por lutos. Há quase 2 anos eu perdi minha avó também. Então, luto é um tema muito profundo na minha família. Tiveram muitas perdas de pessoas muito jovens ou com doenças. A minha avó mesma, ela faleceu de câncer. E foi algo difícil para mim, ainda tendo uma vida cristã, porque mexeu com a minha identidade, de não conseguir fazer nada para mudar aquilo. Mas o que me ajudou muito foi voltar para as Escrituras. Então, o que a Bíblia fala que eu sou, e precisar realmente ir restaurando a minha identidade a cada dia, algo que a gente precisa fazer. E algo que eu aprecio em Deus é que os planos dele são maiores, mas ele também não nos deixa desamparadas quando as coisas difíceis acontecem. Então, o que eu mais precisei aprender é ir para o colo de Deus e lidar e curar meu coração com Ele, né? Como fala em Salmo 147. E descobri que não só o propósito que Ele me deu é também ajudar outras pessoas. Porque quando a gente sai da nossa bolha, a gente descobre que várias pessoas tiveram perdas também. Não é algo exclusivo meu. Então, eu precisei aprender a entender que eu não sou o centro do universo. A minha dor não é a mais profunda, né? Outras pessoas também estão passando por coisas muito difíceis e não têm a Deus. Então, Deus tem me dado o privilégio de ter um relacionamento com Ele, onde eu posso me alimentar dEle e me curar com Ele, né? Então, o maior princípio assim que eu tenho aprendido é sobre a soberania. É entender que Deus é soberano, eu não posso controlar a minha vida ou escolher todas as coisas, porque, como a Bia pregou, né? Ele criou e me levou para voltar a ser revestida dEle. Então, não é algo que eu posso mudar. Assim, eu não sou ninguém para mudar. Deus é Deus, né? É o Senhor. Então, é um princípio que tem me ajudado muito, ainda nos momentos que são mais difíceis e nos outros que são mais leves, né? Acho que Deus vai curando o coração, ensinando a ter momentos bons, ainda quando a dor vem. Mas o que mais tem me ajudado é viver o meu propósito, é entender não só o porquê eu passei por isso, mas para onde Deus quer me levar. É onde a Bíblia me leva, né? Ela me leva a ver onde Deus quer me levar. Então, entender a soberania de Deus é o que tem salvado o meu coração, assim, de descansar nos momentos onde eu entendo que eu não sei o porquê, mas eu confio que Deus está fazendo isso. Que incrível. Muito bom. Incrível, Aline. Obrigada por ter falado, amiga. Eu acho que confiança e entender a soberania de Deus. E para você, Yas, como é que foi esse momento? Eu sei que é muito desafiador, né? Você passar por tudo isso e não entender mesmo o que Deus quer e entender o amor de Deus. Como é que foi para você ter essa coragem? Porque antes, né, você comentou sobre a questão do orgulho. Como que você começou a enxergar de uma forma mais humilde, um olhar mais humilde, e como que hoje você consegue identificar e entender a sua identidade agora em Deus? Como que é para você no tempo atual? Nossa, então, eu tenho uma escritura que eu acho que define muito bem isso, que é o capítulo inteiro de Romanos 11. Mas, basicamente, fala sobre ter fé, não é? Recentemente eu aprendi que fé, ela não é você acreditar cegamente em alguma coisa. Nossa, eu quero muito isso, então eu vou ter fé que Deus vai fazer. É basicamente você dar uma resposta ao que Ele já diz. Então, eu acho que isso acontece em todos os exemplos da Bíblia. Nenhuma pessoa teve fé que não foi baseado em algo que Deus disse. Então, o que me ajudou foi, de fato, olhar e tentar praticar o que eu estava vendo, sabe? Como eu falei, não era algo que eu acreditava. Eu não acreditava que a Bíblia era real. Eu tinha muitas dúvidas sobre isso, mas o que fez todas essas dúvidas irem embora foi realmente colocar na prática e ver que funcionava. Então, foi algo que explodiu minha cabeça, assim, quando eu vi. E uma dessas coisas que mais tem a ver com identidade é quando fala em um salmo, acho que é no 137, que fala que Deus nos fez de forma especial e admirável. Então, sabe, olhar para isso e saber que é assim que Deus quer que eu me sinta, sabe? Não no sentido orgulhoso, né, da gente se sentir especial, porque na verdade a gente não é nada, mas de saber que Ele ama a gente, sabe? E que isso não é para trazer peso, isso não é para trazer dor, mas é realmente para ser algo libertador. E é incrível, sabe? Ver que Ele me deu a liberdade que nenhum procedimento médico poderia me dar. Que incrível. Uau. Muito impactante, mulheres. Obrigada por ter comentado, Yasmin. Acho que
Nossa, eu fiquei aqui assim. Ai, meu Deus. Em todas as áreas, vocês com certeza inspiraram. Acho que tem várias áreas que muitas mulheres se identificam aqui. Então, esse é um momento muito impactante, onde a gente pode refletir e ver, né, que a dor que a gente sente hoje, essa falta de identidade, de não estar revestida da palavra, pode mudar. E pode mudar para melhor. E agora a nossa identidade pode estar em Deus. E como fazer isso, né? Como a Bia pregou aqui. Então, poder estudar a Bíblia, poder se revestir, igual a Yasmin falou, eu só pude ver se era verdade quando eu pratiquei. Então, não tem como eu entender se é verdade ou não, isso não é fé, se eu não pratico. Então, acho que isso é muito impactante. Obrigada, Amanda, por ter compartilhado, obrigada por ter falado do seu coração, por ter a gente visto essa trajetória até aonde está hoje, você com uma família, realmente poder ver a sua fé, que eu acho que foi o que te trouxe até aqui. Obrigado, Yas, por ter falado também, compartilhado. E agora, mulheres, eu quero animar vocês, porque esse não é o fim, esse é só o começo, ainda a gente vai ter muitas coisas, então a gente vai ter os sorteios, e eu quero animar cada uma a poder conversar também com essas mulheres. A gente vai finalizar por aqui, mas eu quero convidar vocês a poderem, no tempo, né, vai ter coffee break, vocês vão poder comer e conversar juntas, e depois, no final da conferência, vocês poderem compartilhar também a vida de vocês e poder realmente estar revestida da palavra através desses momentos. E é isso, mulheres, muito obrigada.